Que a Hollywood clássica foi um verdadeiro panteão de sonhos e deuses imortalizados até hoje na memória de todos é fato. Porém, nem tudo são flores, e mesmo os maiores atores do cinema não escapam de coisas bizarras que poderiam ser um roteiro de Hitchcock ou Kubrick. Este é o Sociocrônica e nós vamos conhecer mais uma história assustadora da antiga Hollywood. No início dos anos de 1920, Rudolph Valentino explodia no cinema estadunidense como uma grande estrela, um ídolo a ser imitado e um galã que arrebatou o coração de milhões de pessoas, depois de aparecer em Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse em 1921. Um dos primeiros filmes a faturar 1 milhão nas bilheterias e o sexto filme mudo de maior bilheteria de todos os tempos. Sua fama foi tão explosiva que logo seus agentes lhe deram alcunhas chamativas como o Amante Latino ou simplesmente o Grande Amante, se tornando um dos primeiros símbolos masculinos mais cobiçados da história. Após alguns anos tentando sucesso, finalmente o ator de ascendência italiana podia se permitir alguns luxos. É quando entra numa joalheria em São Francisco e se interessa por um misterioso anel de olho de tigre. Porém, o vendedor lhe avisa que o anel sequer estava à venda, devido a reclamações de que fosse azarado, tendo até o apelido de Anel do Destino. Valentino não se importa e o compra mesmo assim, usando em seu longa O Jovem Rajá de 1922, que então se torna seu primeiro grande fracasso. Em seguida, o ator se vê imerso em vários problemas pessoais e financeiros, greves e processos judiciais, o que o convence a parar de usar o anel, lembrando da história do vendedor. Assim que volta a obter bilheterias altas e popularidade, decide pegar o anel de novo e o utiliza nas gravações de O Filho do Sheik, um de seus maiores sucessos. Já nas gravações, Valentino com frequência passava mal, mas continuava pelo dinheiro. Um mês após o lançamento do filme, porém, em 15 de agosto de 1926, ele desmaia num hotel em Manhattan. No hospital, é diagnosticado com apendicite e úlceras gástricas graves. Após a cirurgia, desenvolve uma inflamação na parede interna do abdômen e outra no pulmão esquerdo, devido à sua fraqueza. Quase 10 dias depois de internado, numa segunda-feira do dia 23, ele entra em coma e morre em poucas horas. O falecimento inesperado causa caos nas ruas e fãs chegam a tirar as próprias vidas na comoção. Em meio ao luto surge Pola Negri, uma atriz conhecida como a Vampira de Hollywood, que afirma que ela e Valentino estavam prestes a se casar antes de sua morte. Com a publicidade que obtém, ela consegue justamente herdar o Anel do Destino. Mas logo adoece, sofre um aborto espontâneo e quase vê sua carreira encerrar e sua fortuna falir. É quando passa o anel para um jovem cantor chamado Russ Colombo, por achá-lo bastante parecido com Valentino. Depois disso, curiosamente, ela se reergue e morre somente aos 90 anos. Por outro lado, no dia 2 de setembro de 1934, Colombo e o amigo fotógrafo Lazenby Brown estariam examinando a coleção de armas de fogo de Brown, quando um fósforo fica preso na arma que o fotógrafo estava brincando, disparando acidentalmente. A bala ricocheteia em uma mesa e atinge Colombo bem acima do olho esquerdo, que morre menos de 6 horas após o tiro. Assim, o anel maldito vai parar nas mãos de outro amigo do cantor, Joey Cassino, que decide guardá-lo numa caixa de vidro. O anel fica lá por um bom tempo. Quando infelizmente decide usá-lo, Cassino é atropelado fatalmente por um caminhão uma semana depois e bem na porta de sua casa. A essa altura, a fama do anel já estava difícil de ser questionada. O irmão de Cassino, que o herdou, o tranca num cofre receoso,
mas sofre um assalto. O ladrão, James Willis, aciona o alarme da casa e quando a polícia chega ao local, atira em James e o mata. Dentro de seu bolso, eles encontram o anel que volta para o cofre. É quando o diretor Edward Small resolve fazer um filme sobre Valentino e empresta o anel. O ator contratado para interpretar o grande amante é um jovem de nome Jack Dunn, que começa a usar o anel nos sets e nas gravações. 2 semanas depois, porém, adquire uma doença rara no sangue e morre também. Então, crentes de que o anel não é mesmo normal, enviam o objeto para um banco em Los Angeles. O banco, a partir de então, passa por uma greve, 5 tentativas de assalto e um incêndio que quase o destrói de vez. Depois da reforma, sofre outro roubo, em que a polícia mata os assaltantes e encontra o anel de novo no bolso de um deles. Desde então, os boatos sobre ele diminuíram. Alguns dizem que continua no banco em segurança, ou que sumiu em outro roubo, mas até hoje ninguém sabe de onde surgiu, quem foi seu primeiro dono e por que atrai tantas fatalidades.